Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102. Boa noite. Opinião em debate desta noite tem como tema doação de órgãos. Quantas pessoas precisam morrer para vencer a resistência nas doações de órgãos? Para discutir esse importantíssimo e interessante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A doutora Simone Scaff, que é psicóloga, especialista em processos de doação e de transplantes. O Gustavo Prudente, que é médico, o doutor Gustavo Prudente, que é médico intensivista e responsável técnico da SET, e o Deusdete Vaz, que é superintendente executivo da Secretaria do Estado de Saúde. E a Catiúcia Freitas, que é enfermeira, especialista em gestão de clínicas dos hospitais do SUS e coordenadora de captação de órgãos e tecidos do SET. Eu acho que a primeira pergunta que vou fazer aqui é para o nosso querido Dr. Gustavo Prudente, para saber o que é o SET. O que é o SET mesmo? SET é Central Estadual de Transplante. É o órgão estadual que faz a gestão de todo o processo relacionado ao transplante de órgãos no Estado. Uhum. Perfeitamente, muito obrigado. Bom, a doutora Simone Scaff, que é minha amiga, minha dileta amiga, que pediu para mim fazer esse programa. Eu falei, o pedido da doutora Simone Scaff não é um pedido, é uma ordem. Que dia que você quer que faça? Porque o tema é muito bom, por sinal. Mas, doutora Simone, me parece que hoje, antes, o que nós tínhamos um grande problema, era um entrave, que era a capacitação técnica dos médicos para fazer um transplante, que não é uma coisa tão comum, não é? Me parece que esse empecilho foi vencido, né? Hoje nós temos muitos médicos capazes, não é isso? E o maior problema mesmo é a doação, é o número de órgãos a serem doados, não? Boa noite, Rosenthal, boa noite aos telespectadores. Agradeço, de fato, você ter atendido sempre, né, aos pedidos de abrir espaço para que a gente possa falar um pouco do transplante, né? São várias frentes que nós ainda precisamos superar. A doação de órgãos em Goiás teve um discreto aumento, mas foi um aumento muito satisfatório, que a gente chegou ao ponto de zerar a nossa fila de espera de pacientes ativos, aptos a receber um transplante de córneas. Então, a gente ainda tem um pouco de pacientes na lista de pacientes semiativos que aguardam algum exame ainda, mas foi um avanço grande. O número de transplantes renais cresceu muito esse ano. Nós ainda precisamos de mais cirurgiões que se disponham a se dedicar ao transplante, porque o transplante ele é uma área peculiar, porque além de muito conhecimento técnico e habilidade cirúrgica e clínica, o médico ele tem que ter uma disponibilidade quase que 24 horas, porque os transplantes podem acontecer a qualquer hora. Uhum. E considerando a questão do tempo de isquemia, que o órgão tem que ser transplantado, o médico ele tem que ter uma dedicação muito grande. Então, nós ainda, apesar de ter cada vez mais pessoas capacitadas, nós ainda precisamos de mais cirurgiões capacitados. Uhum. Bom, Deusdete, hoje, na lista de espera, quais são as especialidades, os órgãos mais carentes, prementes, que não tem? O rim, porque hoje nós temos que tipo de transplante? Transplante cardíaco é um dos mais raros, tem também, não é? Cardíaco, renal, quais são as áreas que são mais carentes de doação hoje, que tem maiores filas?
Hoje a principal fila no Brasil é do transplante renal. Ele é realmente o preponderante, até porque as doenças crônicas, elas acometem, na sua grande maioria, o rim e conduzem à insuficiência renal. Esses pacientes evoluem aí para hemodiálise e ficam, a maioria deles, aguardando o transplante, a oportunidade de um transplante. É o renal. Quantas pessoas, se tem esse número, que estão esperando para um transplante? Não. No estado de Goiás hoje, em torno de 200 e a última 240 pessoas estão aguardando. Essa fila dinâmica, né, conforme vai sendo feita os transplantes, ela vai alterando o número, mas é basicamente isso. Bom, Catiúcia, que tem um nome bonito, Catiúcia, né? Que nome bacana. Freitas, você que é enfermeira, e é uma área que eu prezo muito, considero uma das profissões mais que recebem o menor salário em relação à importância no Brasil, na minha particular visão. Mas você percebe que as pessoas estão conseguindo se conscientizar sobre o transplante? Porque eu vejo que antigamente tinha na carteira de motorista, né? E na minha carteira de motorista, que sou doador, eu nem sei se alguma coisa minha serve para alguma coisa hoje mais, mas talvez até sirva, né? A pele talvez fez tudo, não sei. Mas não tem mais na carteira, né? Não tem. Hoje, assim, para ser doador, a decisão é da família. Então, a única coisa que a gente pede, que a gente conscientiza a população, é que comunique à família o desejo de ser doador de órgãos. Porque quando a lei saiu em 97, teve essa questão da identidade, mas foi revogado. Então, assim, não vale se estiver escrito na carteira de identidade. O que é válido mesmo é o consentimento familiar. Por que foi revogado? Você tem alguma ideia, não? É justamente por causa da insegurança que gerou na população, de achar, olha, tem que pôr na carteira de identidade, se eu colocar na carteira, será que realmente não vão fazer alguma... Aquele medo que tinha, aquele temor que tinha antigamente, né? Isso tem melhorado muito, a gente observa que melhorou muito, mas ainda temos muitos mitos e tabus a vencer em relação à doação. Eu tenho medo da insegurança, né? Mas, assim, o que a gente vê hoje, as pessoas não doam, geralmente é por questão de integridade do corpo. Não, eu quero que mantenha o corpo íntegro, né? A gente observa que as pessoas até acreditam no processo, porque hoje é muito bem explicado pela equipe médica, né, pela equipe multiprofissional. Então, esse processo todo, assim, é fundamental que a equipe explique para a família o que está acontecendo com o seu familiar e que, quando finaliza o processo, a família tem consciência que realmente o diagnóstico de morte encefálica é morte. Doutor Gustavo, eu vi que o senhor balançou a cabeça aí quando ela falou sobre essa... Porque eu vejo certas coisas, eu assim, tenho ficado muito preocupado como pessoa, como jornalista, como uma pessoa do meio de comunicação, com as redes sociais, devido às fake news, aquelas coisas, né? E tem, assim, muita lenda urbana, né? O sujeito fala, o camarada acordou, comeu um bolo na padaria, de repente ele acordou, tinham tirado um rim dele, né? Essas lendas urbanas, né, de que existe essa máfia ou uma quadrilha especializada em roubo de órgãos, né? Essas coisas que aparecem na internet, me parece, eu estou chamando de lenda urbana, porque me parece que fica no campo da lenda, pelo menos no Brasil, né? Doutor Gustavo. Roseval, você está certinho. Esse é um dos entraves que a gente tem na doação, né? E é um entrave maior hoje, na verdade, é o asseio familiar. Esse ano a gente conseguiu, a Central Estadual, ela conseguiu aumentar muito o número de doações, mas na verdade foi a partir do aumento da notificação. A gente conseguiu encontrar melhor onde estão os potenciais doadores, fazer uma manutenção melhor desses potenciais doadores e conseguir chegar ao ponto de fechar o protocolo de morte encefálica e partir para o processo de entrevista familiar e doação. O que entrava ainda, gente, o que diminui a nossa estatística em Goiás, ainda entrava o transplante em Goiás, é exatamente a negativa familiar. Essa negativa familiar é um número assustador em Goiás, assim, é um número que não deveria ser o que acontece. Nós temos uma negativa em torno de 60%, 70%. Olha aí. Então, é um estado muito conservador, muito com origens cristãs, assim, aquele lado cristão que deixa de ser cristão, porque eu acho que não há nada mais cristão do que permitir uma vida, não é? Então, eu entendo que o Estado é conservador demais e esse tipo de conservadorismo não é produtivo. Pois não. E essa ideia de que existe
comércio de órgãos, existe roubo de órgãos, existe venda de órgãos. Isso aí é um tabu, um mito fácil da gente quebrar, na medida em que as pessoas precisam entender que para que o transplante ocorra, uma gama de profissionais, de pessoas muito grande é envolvidas. Desde a chegada de um doente ao hospital, a equipe de atendimento do pronto-socorro, a equipe de atendimento da UTI, a equipe que abriu o protocolo de morte encefálica, a equipe que fechou o protocolo de morte encefálica, a equipe que foi captar o órgão, a equipe que foi transportar o órgão, a equipe que foi implantar o órgão no doente receptor. Então, assim, uma doação ela envolve cerca de 300 profissionais. Então, é quase impossível, inimaginável você conseguir fazer envolver uma corrupção que envolva todos esses profissionais. É verdade. Bom, antes de sair para os comerciais, eu quero lembrar que a Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais, muito capacitado, com o grande Dr. Jefferson. Fica na rua 144, no setor Marista. E a Pax Clínica é um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada a atendimento a portadores de doenças mentais. Está em Goiânia há mais de 40 anos. O telefone é o 3282-7040, tocada pelo grande Dr. Salomão. E a Flectir tem tudo que você precisa para você movimentar-se. Vá na Flectir e fique muito bem com a sua saúde. E por falar em saúde, vá na República da Saúde, onde você tem tudo de bom e só tem lá azeite de oliva virgem. Não usa óleo em nenhuma parte da comida. Nós voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Tenho muito orgulho de vestir Jandarro, uma marca que tá sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Jandarro, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Jandarro. Orgulho de ser goiana. Jandarro, viva seu jeito. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, com o tema doação de órgãos. O que precisa ser feito para que pessoas não morram sem um órgão para ser transplantado. No próximo programa, nós vamos falar sobre os advogados autárquicos. Quem são eles? Eles ganham bem? São importantes para os destinos administrativos do país? Nós vamos falar sobre esse tema que é interessante. Boa noite, meu nome é Daniela. Quais os órgãos e tecidos podem ser doados? Simone, quais são eles? Os tecidos podem ser córnea, pele, sangue, medula, tendões, músculos, ossos. E os órgãos são rim, fígado, pâncreas, pulmão, coração, intestino. Que legal. Intestino e também. E tem pele também. Intestino também. Boa noite, meu nome é Cláudia. Como fica o corpo do doador? Dr. Gustavo Prudente, acho que esse é um grande problema que é entrave. A família pensa que alguém vai ficar lá disforme porque fez uma doação e não é verdade, né, doutor Gustavo? Não, esse é um conceito realmente errado. Normalmente existe uma grande gama de doentes doadores que eles são vítimas de TCE, são vítimas de acidente e invariavelmente o desfecho deles é no IML. Então, o processo de captação, ele não vai ser nada mais invasivo do que vai ser feito no IML. O corpo vai ser entregado para ser velado da mesma maneira como seria se não tivesse havido doação. Quer dizer, ali o cadáver da pessoa vai ser aquele mesmo cadáver de uma pessoa
que não fez a doação. Vai ser velado na íntegra, sem diferenças. Boa noite, meu nome é Glauco. É permitido doar órgãos e tecidos ainda em vida? Parece que, doutor Deusdete, a Catiúcia disse que não, né? Eu não posso falar, eu quero doar e deixar Não, lá. pode, assim, Pode doar. fazer Tem isso? órgãos que podem ser doados em vida. Ah, é? Quais são os procedimentos, senhor? Na verdade, a questão é que em vida sempre tem que se declarar, né, para a família, para que a família, no momento, se houver essa oportunidade, ela poder tomar uma decisão mais segura de que aquele paciente manifestou em vida. E os órgãos que podem ser doados entre vivos, neste caso, é especificamente o rim. Claro. E qual a idade, hein, professor, para o órgão ser aproveitado? Na verdade, a gente considera como potencial doador de 2 até os 80 anos são potenciais doadores. O que depende aí é as condições clínicas, os casos, as doenças que esse paciente possivelmente, porventura, tenha ou adquiriu durante algum tipo de fatalidade. Ok. Ok. Boa noite, meu nome é Ana. Pode-se escolher o receptor? A Catiúcia, pergunta para a Catiúcia, pode? Não pode. Né, a doação, assim, existe um cadastro técnico único, né, e vai ocorrer a doação de acordo com a compatibilidade sanguínea, a histocompatibilidade, mas não é possível escolher o receptor, né, a não ser os doadores em vida, né, que é o doador aparentado. Eu tenho dois rins, é isso, né? Isso. 2 rins. Aí eu quero doar um rim meu para uma pessoa da família. Isso. Aí, claro, eu vou doar para a pessoa da família, porque, inclusive, precisa de uma compatibilidade sanguínea para isso. Né? Tá certo. Tem um caso muito interessante aqui em São Paulo, que só na época de uma doação é que a pessoa descobriu que a filha dele não era bem filha dele. Acontece. É um problema. É um problema. Boa noite, meu nome é Rita. Existe muita falta de conhecimento sobre a irreversibilidade da morte encefálica. É o principal caso de recuso de doação de órgãos. O que de fato é a morte encefálica? Doutor Gustavo Prudente, o que é a morte encefálica? Essa é uma situação que tem que estar bem clara no consciente coletivo, imagino, da população, para que a gente consiga alavancar a doação, alavancar os transplantes no Estado. Então, assim, o que tem que ficar bem claro é que a morte encefálica é um diagnóstico claro, é um diagnóstico... Ele tem uma legislação que rege esse diagnóstico, e ele é um diagnóstico que ele não tem como ser refutado, ele é um diagnóstico de 100% de certeza. Uma vez que um doente é declarado morte encefálica, ele passa por todo o protocolo, ele atravessa todo o protocolo, que a gente tem que deixar claro que o do Brasil é um dos mais rigorosos do mundo, né? Principalmente por conta dessa questão cultural nossa, ainda desses entraves culturais. Então, assim, a partir do momento que esse doente passou por todo o processo e foi dado o diagnóstico de morte encefálica, é um diagnóstico irreversível que não tem como ele ser contestado ou refutado. É a diferença entre morte encefálica e coma, por exemplo. O doente em coma, ele não tem contato com o meio externo, mas ele tem drive respiratório, ele tem ainda algum sinal vital, mesmo estando em coma. O doente em morte encefálica, não. Ele sem aparelho, o corpo para de funcionar no mesmo instante. Perfeitamente. Eu quero pedir desculpas aqui à telespectadora Hilda. Eu não vou ler, eu raramente faço isso. Deixo de ler alguma coisa que o telespectador manda. Porque eu realmente, Hilda, não acredito nisso que você mandou aqui. Eu não vou ler, porque eu entendo que não há essa possibilidade, eu nem vou ler, porque eu acho que é uma obrigação. Por que eu faço e faço questão de fazer esse tipo de programa? Porque realmente é muito triste você ter uma pessoa que pode enxergar de novo, que pode ver anos, acalentar um filho, ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore, e não poder fazer isso com uma pessoa que a terra vai comer esse órgão, essa pessoa. Então, eu tenho muita tristeza com isso. Eu acho que, Simone, talvez se nós pudéssemos aumentar o número de doadores, se nós pudéssemos fazer palestras para os pais, palestras cotidianas. Tem um palestrante que ia em toda escola, no Dia dos Pais, chamava os pais e fazia... Opa, olha aqui, meu telefone está tocando no ar.
É ao vivo? Então, peraí, vamos fazer o seguinte, é assim que nós vamos fazer. Ivan Hermano, você tá bom? Olha aqui, eu estou respondendo você ao vivo na televisão, porque estou ao vivo. E você é meu grande patrocinador, eu estou te atendendo, porque o telefone tocou e eu não soube colocar o telefone no silencioso. Portanto, um abraço para você, compadre, e nós falamos depois, ok? Muito obrigado, tchau. Você veja, Simone, como é que a gente faz as coisas. Pronto, está resolvido. Eu tenho pensado muito nisso e achei ótimo até ele ligar. Eu não devia ter colocado o telefone no silencioso, mas eu estou atendendo no meu telefone aqui as redes sociais e fico pensando, Ivone, nós precisamos parar, a sociedade brasileira e o mundo precisa parar com essa história de pensar que tudo é certinho. Isso aqui é uma coisa ao vivo, acontece esse tipo de coisa, na verdade. Fingir que não acontece não adianta nada. Então, está aí o meu exemplo de que conversei com uma pessoa que eu gosto muito, que me tornou o telefonema, que é o Ivan Hermano Filho, que é da Tecnoseg, da Tecnoguarda, meu amigo. Mas, voltando ao programa agora, depois desse meu bate-papo aqui, dessa interrupção, Simone, você não acha que seria o caso de nós termos palestrantes que fossem itinerantes, sempre falando, conversando com as famílias? Você não acha que seria bom? Sim, é muito importante, é fundamental para a mudança de cultura, né, de um estado, de uma cidade. E é uma das atribuições da Central Estadual de Transplante. Então, nós temos feito, nós temos uma coordenação que é de educação continuada e eventos, e nós temos feito sistematicamente visitas às escolas, visitas às universidades, visitas à mídia, às igrejas, aonde nos convidarem, aos hospitais, aos profissionais de saúde. E nas escolas a gente tem tido um retorno muito interessante. Então a gente tem tentado alcançar os jovens. A Catiúcia é uma das pessoas que faz muitas palestras na Central de Transplantes. E assim, o retorno é muito bom, porque se a gente começa a trabalhar as pessoas que ainda não estão tão cheias de defesas, tão cheias de preconceitos, estão mais abertas, né? Eles também têm um poder muito grande de convencimento na família. Então, teve muitos casos de adolescentes que nós tivemos o consentimento de doação e que, incrivelmente, na semana anterior, o filho tinha falado: mãe, se eu morrer, você doa tudo que eu tenho. Então, assim, aí a gente entra naquela outra seara, né, do transpessoal. Será que a pessoa sentiu, ela viu alguma coisa, ela ouviu? Mas a gente tem tido um retorno muito importante dessas nossas idas à escola, que foi uma estratégia mais específica que nós temos investido em 2017. Eu acho que minha experiência de vida me diz que a pessoa tem uma certa premonição. Já me aconteceu isso muitas vezes, em diferentes ocasiões. Eu não sei se você se lembra, aqui o Tony, da República da Saúde, o grande Tony, fazia um programa comigo no rádio. E ele ia no rádio às quarta-feiras. E numa determinada quarta-feira, ele desceu comigo e falou assim: olha, eu estou te olhando aqui, pôs a mão no meu ombro, e estou pensando o seguinte: você faça um favor para mim, se acontecer alguma coisa comigo, você faz o favor de continuar amigo da minha família e colaborando com eles do mesmo jeito que você colabora enquanto eu estou vivo. Eu falei: por que você está me torrando desse jeito? Ele falou: me deu vontade de falar isso. Ele morreu no sábado, estava bem, tinha feito todos os exames e tudo mais. Isso foi na quarta. Então, e do nada ele falou isso. Então, me parece que alguma coisa lá em cima, não sei aonde, parece que disse a pessoa que pode acontecer alguma coisa, né? Essa foi uma experiência que eu tive que me deu essa certeza. Mas... Tem uma outra coisa, se você me permite, que nós temos feito muito com o apoio da Secretaria de Saúde, né? É um movimento da Secretaria de Saúde, que é também aproximar esses serviços que o Estado oferece do interior do Estado. Então, das secretarias municipais de saúde, das regionais de saúde, que são 18 regionais no Estado. Então, a gente tem tido sempre a oportunidade de estar falando sobre o transplante para as pessoas que estão no interior. Porque a maior parte do nosso público que recebe um órgão, eles moram no interior. Sim. Então, é preciso que os profissionais do interior saibam como ter acesso, como acontece a inscrição, como acontece a distribuição de órgãos. Então, assim, tem sido um canal muito interessante, que tem acontecido com muita intensidade esse ano, né, Deusdete? Exatamente. Agora, Catiúcia, eu não sei se isso, me parece que no passado eu tive
essa informação, e ela não é mais verdadeira, que ia, por exemplo, daqui de Goiás, ia um órgão para São Paulo, entrava no avião e tal. Hoje os órgãos, por exemplo, os doadores de Goiás são para tipo assim, os goianos, os residentes do nosso quadrilátero, ou essa coisa é um intercâmbio nacional? Na verdade, nós fazemos transplante de rins, né? Então a prioridade, quando nós temos uma doação aqui em Goiás, é que os rins fiquem com os nossos receptores do estado. Então, quando tem mais um doador, pode doar rim, pode doar coração, pode doar fígado. Então, se os receptores de fígado e coração, como não está tendo aqui, forem de outros estados, aí as equipes vêm até o estado, junta todos no centro cirúrgico no mesmo momento, e vem São Paulo, vem Brasília, vem Acre, vem Paraná, outros estados. A FAB transporta as equipes de coração, né, para fazer esse transporte, agilizar, porque é bem rápido o processo. Boa noite, meu nome é Cláudio. Acho muito importante a família doar os órgãos, pois está dando uma nova chance a uma outra pessoa. Todo ser humano deveria doar os órgãos. Muito bem, Cláudio, você está certo. José Santana Xavier é meu nome. Rosenval, tenho 71 anos e quero doar um rim para meu cunhado. Eu posso fazer mesmo com essa idade? Parabéns pelo programa. Doutor Gustavo Prudente, pode? Ele tem 71 anos, ele pode? Pode. Não tem problema nenhum. Para o cunhado dele. Desde que ele esteja órgão sadio, esteja condições, apto a participar do processo cirúrgico todo, sem problema. E mesmo que seja para o cunhado, a gente não pode falar, esse cunhado seu, será que... A gente brinca tanto com o cunhado, né? Será que o cunhado merece? Então pode doar para o cunhado, né? E pode doar até para a sogra, viu, meu querido telespectador? É claro que deve também, né? Bom, nós vamos aqui para um breve intervalo comercial. Eu quero lembrar que o Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada, e você encontra lá no Subilt do setor oeste o Grande Sul, que é um grande homem das artes, para que homens e mulheres fiquem mais belos. Rua 22, número 384, setor oeste. E a Escola Internacional de Goiânia é aquela escola que você pode entregar seu filho de olho fechado, porque a escola tem excelência em qualidade. Fica ali de frente o Bougainville. E lembrando sempre que a Credijur trabalha para oferecer sempre o melhor ao profissional do direito, garantindo as menores taxas e preços e as melhores condições em benefício aos associados. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102, basta você ser bacharel em direito, não precisa ser ligado à OAB, ok? Voltamos já já. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso. Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, falando sobre doação de órgãos, a importância de se doar órgãos. No próximo programa, nós vamos falar sobre os advogados autárquicos. Afinal, que categoria é essa? Qual a importância deles para o país? Bom, meu nome é Ana Júlia e eu acho muito importante estar dando oportunidade a uma outra vida para a pessoa subsistir com a doação do órgão.
realmente isso é uma grande caridade. Ô Simone, você me falou que este mês é o mês da doação de órgãos, é isso? Não, é o mês de setembro, é o Setembro Verde. Ah, foi no setembro. Foi em setembro, né? Que inclusive eu estive aqui com você. Você esteve aqui também. Mas me parece que tem alguma coisa que está acontecendo agora em relação à doação de órgãos, que você me falou que era uma coisa especial ou não? O que está acontecendo agora é que em outubro houve assinatura de um decreto, né, trazendo algumas mudanças, algumas atualizações em relação à nossa legislação do transplante, que está fazendo 20 anos agora da primeira lei, né, 9434. E vai sair agora também uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina, trazendo algumas alterações também, de forma que o nosso processo no Brasil tenha uma atualização, né, em relação, considerando todo o avanço da medicina. Então, uma atualização. Essa publicação do CFM deve acontecer amanhã, em Diário Oficial, na íntegra. Então, a gente, por enquanto, ainda não pode adiantar muita coisa. Bom, essa pergunta para o doutor Gustavo Prudente é da nossa telespectadora Cássia. Boa noite, meu nome é Cássia e eu tenho apenas um rim, desde os 8 meses de idade. Hoje eu tenho 33 anos e meu rim funciona muito bem. Eu posso doar meu único rim quando eu morrer? Claro. Ele é bom? Ela tem total autorização de doar e ele é um rim bom. Vai depender do estado de saúde dele naquele momento. Quando você tem apenas um rim, existe um processo de hiperfiltração. Aquele rim começa a trabalhar, ser mais sugado um pouquinho, a trabalhar um pouco a mais. Mas desde que aquela pessoa não tenha tido muitos fatores de risco para ampliar o risco renal dela, diabetes, hipertensão não controlada, diabetes não controlada, obesidade, arteriosclerose, colesterol alto, até os 80 anos ela pode ter esse rim saudável para poder doá-lo. Perfeitamente. E mesmo quem tem diabetes, como eu tenho, hipertensão, se ficar cuidando da hipertensão do diabetes, está tranquilo, né? São potenciais doadores. Perfeitamente. Aqui, uma pergunta para o Deusdete Vaz. Boa noite, o meu nome é Lidiane Silva. Eu gostaria de saber se eu posso saber quem recebeu as córneas da minha sobrinha. Bom, Lidiane, há um sigilo em relação para quem o órgão está indo. É uma maneira de preservar, na verdade, algumas questões individuais de cada uma das pessoas, tanto de quem está doando quanto daquele que está recebendo, a título também de fortalecer essa questão de que a cultura da doação deve ser feita como um ato de solidariedade, sem olhar a quem. Então é mais um objetivo de fortalecer esse tipo de cultura. E é sempre assim? É sempre no anonimato? Sempre. Sempre. Alguns países não trabalham com anonimato, eles divulgam quem recebeu. O Brasil tem uma legislação bastante rigorosa a esse respeito, na tendência de ser no anonimato. Por algumas questões, as pessoas, muitas vezes por análise de data, que recebeu o órgão, aonde o órgão foi implantado, elas conseguem se identificar em alguns momentos, mas é de uma maneira mais de uma pesquisa pessoal do que de uma divulgação pública. É engraçado que nos Estados Unidos não só eles fazem questão de identificar, como a imprensa faz um grande aparato em torno disso. E cria um laço muitas vezes. Criam laços, tem gente que, por exemplo, o filho doou o coração, vamos supor, que vai lá ouvir o coração do filho e tal. Eu acho que o americano acaba usando isso como um marketing positivo, né? Uma forma de fazer um marketing positivo. Fazem muito bem. Mas no Brasil nós temos aí o famoso estilão brasileiro. E aqui no Brasil, Rosenval, até pouco tempo existia apenas uma recomendação do Sistema Nacional que não existisse essa questão de conhecer, né, o doador, a família. Mas agora saiu no decreto, esse novo decreto que a Simone citou, que é o 9.175, de outubro de 2017, e nesse decreto ficou bem clara a questão do sigilo. Agora está bem explicitado lá no decreto que tem que ser preservada a identidade. Boa noite. Gostaria de saber sobre os casos de rejeição de órgãos transplantados. O Luiz André, do Jardim Liberdade, em Goiânia. Simone, me parece que as rejeições hoje, antes eram um grande problema, não é? A rejeição hoje está um pouco mais... Ela tende a ser mais controlada pela questão da histocompatibilidade, né, de
de tentar ver que a tipagem sanguínea é o primeiro critério, né? Tem que ser do mesmo grupo sanguíneo. Depois, com alguns órgãos, tem tamanho, tem uma série de considerações. O renal, pâncreas, coração são os mais exigidos assim, na questão da histocompatibilidade. Mas ainda acontece a rejeição. Apesar das medicações, apesar de todos os cuidados, acontece ainda a perda do enxerto. É um número pequeno, mas acontece. Então, tem pessoas que são submetidas a novo transplante. Eu acompanhei bem o primeiro transplante, foi o Christian Barnard, estou certo, doutor Gustavo? Foi, né? De coração, né? Um médico chamado Christian Barnard, que era um médico da África do Sul, não é isso? Olha, minha memória está boa, então. E isso foi uma coisa fantástica, né? Que depois no Brasil foi um camarada chamado João, não é? Que foi o primeiro transplantado no Brasil com a equipe do Zerbini, né? Não é isso? Fez 50 anos, que eu sempre fui muito fascinado por isso. E fez 50 anos. Fala que foi menos. Não é do meu tempo, Rosemar. Não seja maldosa, Simone. Fica quieta, calada no seu canto. Mas veja bem, então o problema da rejeição era uma coisa seríssima, né? E até eu me lembro de uma frase muito bacana de um transplantado de rim em São Paulo, que o repórter perguntou para ele, pois e agora? O que você tem a dizer depois desse transplante? Ele falou assim, rim melhor quem rim por último. Fez uma brincadeirinha, fez um trocadilho com o seu próprio transplante. Mas isso foi, parece que a medicina evoluiu muito da Dr. Gustavo Prudente. Isso foi por conta de experiências dos médicos, da parte de alguma coisa que é computadorizada. Quais foram os avanços mais significativos na área de transplante? Os transplantes vão ocorrendo e a gente até vai aprendendo com os próprios erros, com os próprios problemas que vão acontecendo ao longo disso. Então, assim, os avanços foram tanto nos laboratoriais, em termos de análise de histocompatibilidade, de compatibilidade sanguínea entre os potenciais doadores e receptores, além de drogas de medicações, né, que combatem a rejeição. Então, existem centros multi-especializados que têm uma gama de medicações que vão atuar nesse sentido de evitar a rejeição e controlar isso aí. Mas não é impossível, como a Simone disse, nós estamos sujeitos a isso. Claro. Mas de forma bem mais controlada e muito mais minimizada. Catiúcia, aqui para você, boa noite, Otávio Mariano, da Vila Bandeirantes. Eu gostaria de saber, um transplante bem sucedido, dá uma sobrevida de quantos anos, Catiúcia? Vai variar de órgão, de cada órgão, né? Mas assim, 25 anos. Isso depende de cada, assim, a idade da pessoa, tudo isso influencia, né? Mas está girando em torno de 25 anos, correto, doutor Gustavo? E a pessoa acaba morrendo de outra coisa também, né? Às vezes ou até mais, né? Ou até mais, 25 anos ou mais. Não tem limite para isso. Não tem limite não, né? Tem. Porque a pessoa pode, por exemplo, evidentemente foi transplantado de rim, mas morreu de um problema qualquer. De outro qualquer, né? Claro. E aquele rim, que foi o caso da sobrevida dele, não foi o problema que ele acabou falecendo, né? Ok, boa noite. Não, pareceu que chegou aqui alguma coisa. Você está mandando aqui, né, Luciano? Tem hora que a gente tem que entender esses mecanismos aqui. Mas não há dúvida, Deusdete Vaz, que nós, doutor Deusdete, que nós tivemos realmente, não só sob vida de organização, transplante de órgãos, da técnica dos médicos, mas da estrutura em torno do transplante, nós evoluímos muito, né? Sem dúvida nenhuma. Há uma política pública, o Brasil se destaca como o país dentro do mundo que maior se destaca com o fornecimento de uma alta complexidade como é o transplante, caro e público. 90% dos seus transplantes que acontecem dentro do território brasileiro são gratuitos, ofertados pelo Sistema Único de Saúde, contemplando todos os brasileiros, e isso é um destaque nacional. Todos reconhecem essa atividade
dentro do Brasil. O Brasil tem as suas grandes dificuldades pela sua extensão territorial, né, a sua logística aérea, que envolve toda essa estratégia na parte do transplante. E tudo isso tem sido mecanismo prioritário em política pública, não só no Brasil, mas no estado de Goiás. Nós temos um avanço aí com uma determinação do governo e da Secretaria Estadual de Saúde. O Dr. Leonardo, à frente da secretaria, incumbiu a toda a equipe que a gente fizesse um processo de priorização, e estamos vendo aí o estado de Goiás escrevendo uma história junto com o Brasil, batendo seus recordes de transplante. Nós estamos agora fechando o ano de 2017 com recorde de transplante na história de Goiás. Somos destaque dentro do Centro-Oeste como o estado que mais transplanta, e isso envolve uma operação técnica, como foi colocado pela equipe aqui, bastante vultuosa, mas também de recursos públicos. Mas nós sentimos muito na pele quando nós vemos a transformação que um transplante gera. Alguns transplantes, como coração e pulmão, eles praticamente mudam completamente a perspectiva de vida das pessoas. Alguém que estava na fila da morte entra agora na perspectiva de vida prolongada. E pessoas que vivem na fila da agonia do transplante renal, que estão sendo submetidas à terapia renal substitutiva, né, a hemodiálise, elas vivem uma rotina de vida muito complicada. São deslocadas frequentemente 3 vezes por semana, ficam no equipamento por mais de 4 horas. É uma coisa que, quando o transplante vem, é um acalento para essa pessoa. E as equipes, a saúde, nós profissionais e gestores, a gente consegue mensurar o quanto o transplante gera de benefício para aquele que doa, que a família, no momento mais difícil da sua vida, encontra a oportunidade de, no extremo da morte, gerar vida com a doação, e aquele que recebe o órgão também uma nova oportunidade de vida há muitos anos, como a medicina tem proporcionado aí agora. Eu pergunto aqui para o Dr. Gustavo Prudente: o pâncreas sadio transplantado da pessoa com diabetes não elimina o diabetes do paciente? O Luiz André quer saber. Elimina. A ideia é essa, exatamente, é curar o diabetes, né? Trazer a cura para o diabetes. Essa Então, é a ideia do se transplante. for diabético, ele tem um pâncreas sadio, ele passa a não ser diabético mais. Aquele paciente renal crônico que é diabético, normalmente ele é candidato a duplo transplante, né? Transplante de rim e pâncreas, porque se eu transplanto um rim num doente diabético, aquele rim que ele está recebendo vai ser afetado pelos mesmos problemas que o diabetes dele trouxe para o rim que era dele mesmo. Entendi. Aqui uma pessoa que pediu para não ter o nome publicado, eu respeito, pergunta à doutora Simone se ela sabe a correlação de quantidade de transplante versus mortalidade. Qual a estatística? Esse ano a gente, com todos os dados estatísticos que a gente tem conseguido levantar, nós andamos olhando os transplantes renais e a gente viu que nós tivemos uma perda de menos de 5% em Goiás esse ano, né? De 110 transplantes, mais ou menos, houveram 5 óbitos. Então, é um número que está dentro ou abaixo da média nacional de perda de vidas, né? É muito significativo. Que às vezes por outras complicações, não necessariamente o transplante. Eu quero agradecer aqui a presença do Joab Fernandes. Ele é motorista da Central de Transplante, muito simpático. Chegou cedo, não foi, Joab? Eles queriam até pôr ele no programa, mas ele não quis. Aqui não pode brincar não, viu? Aqui não é linha de transplante, mas se a gente brincar, a gente põe ele no programa. Está dando sopa e põe no programa. Mas eu quero agradecer aqui essa água muito boa, que é a Levite, que é da Águas do Bem. Vamos mostrar aqui. Eles mandam aqui para os participantes. Muito obrigado. Ela, além de ser um excelente antioxidante, é uma das águas mais alcalinas com o menor índice de teor de sódio do mundo. E tem um sabor agradabilíssimo. Você pede, eles mandam na sua casa para você. 3255-9626. Inclusive, se tiver mais uma aguinha, eu quero para mim aí, manda trazer no intervalo. Nós voltamos já já. Valorize o que há de melhor em seu filho, preparando o seu caminho, acreditando no amanhã. Escola Internacional de Goiânia, o
a seus pés. Escola Internacional de Goiânia é nota 10. Escola Internacional de Goiânia, valorizando o futuro. Tenho muito orgulho de vestir Janda Ho, uma marca que está sempre à frente buscando o que tem de melhor na moda para o nosso estado. Somos muito bons em criar tendências. Não é à toa que temos marcas como a Janda Ho, que se destaca a nível nacional por sua qualidade. É muito bom poder contar com uma marca de tamanha qualidade, ainda mais sendo goiana. E eu tenho orgulho de mostrar isso para todo o Brasil. Essa marca é daqui. Orgulho em usar Janda Ho. Orgulho de ser goiana. Janda Ho, viva seu jeito. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema doação de órgãos. O próximo programa nós vamos falar sobre os advogados autárquicos, o que eles representam para os destinos administrativos do Brasil. Mas, doutor Deusdedit Vaz, eu louvo que o senhor seja um superintendente executivo da Secretaria do Estado de Saúde e seja médico, não é? Por uma falha aqui da produção, não tinha colocado o senhor como doutor Deusdedit como médico. Porque eu vejo com muita, às vezes, preocupação e tristeza que a nossa mania nacional de colocar pessoas em áreas de saúde que não sejam, que não tenham nada a ver com a área de saúde, né? Eu sei que tem engenheiro, vai ser ministro da Saúde. E aqui me parece que há essa preocupação em aproveitar este tipo de profissional na área que bem lhe compete, não é isso? Na Secretaria Estadual de Saúde há uma gama muito grande de profissionais. Nós estamos até hoje com uma maior necessidade de pessoal que não é da área da saúde, como economista, estatista, administrador, advogado, do que mais da área da saúde mesmo. Mas a tendência é que a governança sobre a pasta geralmente está predominante sobre médicos, né? Se nós pegarmos os históricos dos secretários, praticamente todos eles. Aqui, inclusive, chega então a pergunta para o doutor Deusdedit Vaz, se... Doutor Deusdedit, meu nome é Fernando. Eu gostaria de saber o que é morte encefálica, já foi dito, mas como se pode ter certeza absoluta que ela não pode ser revertida? Na verdade, isso já é um avanço da medicina de muitos anos. Houve-se vários diagnósticos de morte encefálica e a percepção é da irreversibilidade do caso, né? A gente usa muito o termo morte encefálica, mas morte encefálica nada mais é do que um diagnóstico de óbito. A diferença é que alguns órgãos estão sendo mantidos ainda vivos e perfundidos por meio de alguns aparelhos. Então, é importante que a gente ressalta isso. Com o avanço da medicina, possibilitou que o diagnóstico de óbito não fosse somente quando o coração parasse de bater, mas existe o óbito, aquele falecimento que, por meio de um equipamento do avanço da medicina, ele se mantém batendo com a possibilidade desse equipamento lá mantendo. Sim. Mas esse é um diagnóstico de irreversível e ele vem com várias características. É um diagnóstico que percebe que dentro daquilo que nos mantém no conceito de vivo, que é o cérebro, onde não há nenhum tipo de atividade e nenhum tipo de possibilidade de reativar essa atividade cerebral por conta de uma ausência daquilo que é vital, que é o sangue. Doutora Simone Scaff, como psicóloga, eu até tinha esquecido de pegar as perguntas da internet que chegaram aqui, porque essa semana não está fácil. O pessoal fica em festa demais em dezembro e depois o pessoal não trabalha bem, e eu me incluo entre eles também. Mas veja bem, uma pergunta que chegou, diversas pessoas perguntaram a mesma coisa. Por exemplo, o transplante de coração. Uma suposição qualquer, o sujeito recebeu o coração aí de um pistoleiro, né? O sujeito que era ruim, um matador profissional. Essas características, vamos supor, psicológicas, físicas, de raiva, isso, aquilo, serão incorporadas a quem recebeu o coração, por exemplo, que é tido como órgão das emoções, né? Como é que fica essa parte? Olha, não existe nenhum único estudo científico que comprove essa
herança que a pessoa teria, né? Existem histórias, né? Existem casos já passou, inclusive no Fantástico, né? A pessoa era vegetariana, recebeu o coração de uma pessoa que gostava muito de carne e passou a ter desejo de comer carne. Não há nenhum estudo que comprove isso, até porque muitas pessoas nem sabem a origem, né, do órgão doado. Mas, por outro lado, hoje a gente fala de uma memória celular, né, que a memória não está só no cérebro, mas ela é uma memória celular. Mas eu não acredito nisso não, viu, Rosenval, porque as mortes são diversas e eu penso que é até uma forma bacana de proteger o receptor é que ela não saiba mesmo o que acontece, né, o que aconteceu com aquele doador, para não criar fantasias negativas a respeito daquilo. Pode ser até psicologicamente, pessoas acabam... Mas, doutor Gustavo, se tiver algum dia o transplante de cérebro, eu queria o da Dilma. Amém. Sabe por quê? 0 quilômetros, usou pouco demais, né? A utilização que ela fez do cérebro dela, né, foi uma coisa mínima, o mínimo do mínimo, né? Mas eu aproveito a minha brincadeira aqui, porque realmente eu não gosto da Dilma, né? E nunca escondi isso. Aqui tem um cinegrafista ali, ó. Ele adora a Dilma. Você veja bem como é a natureza. Ele está de vermelho. Ele está de vermelho. Hã? Lula também. E ele disse que o Lula também gosta da Dilma. É verdade. Eles se merecem. Brincadeira minha. Mas, doutor Gustavo Prudente, transplante, por exemplo, de órgãos como... Claro, o cérebro é um órgão, não é? De cérebro não é inimaginável, não, né? Na minha concepção, é inimaginável. É imaginável? Inimaginável. Não imaginável. Não é imaginável? Não é imaginável. Eu usei a palavra imaginável, né? Imagina-se que pode conceber, né? Não. O senhor acha que é inimaginável? Inimaginável. Entra no rol das coisas que não podem ser feitas. Esse ano houve um vídeo de WhatsApp falando de um russo, de um neurocirurgião russo que estava organizando uma equipe para uma cirurgia de 30 horas para fazer um transplante de corpo, né? Na verdade, ele ia pegar um doente tetraplégico e ia transplantar para um corpo de morte encefálica. Eu não acredito, eu não vejo condições científicas ainda para a ocorrência disso, não. Me parece, uma coisa ainda de ficção científica, né? Sob o ponto de vista técnico, me parece muito pouco provável. Mas, dizem que o impossível é uma opinião, né? Possivelmente no futuro. Quem sabe, né? A gente não imaginava hoje. Mas, assim, já tiveram 2 transplantes de útero, né? O bebê deve nascer essa semana. Essa eu li. De útero, né? Deve nascer essa semana. O bebê. E um no Brasil, que foi de doador morto, o neném deve estar nascendo esta semana também. A gente teve uma notícia hoje, assim, mas que vai ser... tem que esperar acontecer o nascimento, né? Mas de um transplante de útero. Então, quem pensaria nisso também um tempo atrás? Vai evoluindo, né? De intestino, né? Hoje temos transplante de fezes. Bom, aqui eu gostaria de saber dos entrevistados... eu passo para a Catiúcia aqui rapidinho, o que acha sobre o avanço da medicina, em que se descobriu uma medicação sobre a cura da diabetes. Luiz André. A medicina tem cura para diabetes, só tem o Dr. Álvaro que faz tem estudos, tem avanços, né? Eu acredito que seja possível, sim. Eu gostaria, que eu tenho diabetes. Eu acredito que seja possível e tem, assim, a medicina tem avançado muito, conforme ele disse. São muitos avanços. Tem hoje tratamentos, né, que são efetivos, né? E depende muito também do paciente também contribuir aí para o Estado de Goiás tem uma contribuição médica muito interessante, porque nós estamos na vanguarda, hein? Porque você viu o Dr. Áureo Ludovico, uma figura internacionalmente conhecida. Nós temos pessoas na área de oftalmologia, ortopedia, neuro. Olha, eu garanto que nós somos um dos estados campeões em medicina estética. Aqui em Goiás você pode ter certeza disso. Pode fazer uma pesquisa. Medicina estética aqui, das melhores do mundo. Tanto que vem gente da Suíça, da Inglaterra, da Espanha, para operar em Goiânia. Não é isso? Verdade. Bom, Simone, nós temos aí 1 minuto para você dar o recado que você bem entender para o telespectador antes do término do programa.
Bom, eu quero dizer que a Central de Transplantes, ela está querendo cada vez mais se aproximar da sociedade, né, dos profissionais. Quem quiser pode acessar a nossa página, que é pelo www.saude.gov.br. Entra lá em unidades de saúde, centrais, acessa a Central de Transplante. Lá tem disponível o manual do receptor de córnea, o manual do receptor de coração, de rim. E quero dizer com muita satisfação que Goiás, no ano que vem, deve estar começando, bem no comecinho do ano, inscrever pacientes receptores de fígado e começar o transplante de fígado também no Hospital Geral de Goiânia. Hoje a gente recebeu a visita do Sistema Nacional de Transplante, de um médico do Hospital das Clínicas de São Paulo para fazer essa vistoria. Saíram bem impressionados, né? Então, acho que no ano que vem estamos com uma frente nova. Perfeitamente. Bom, como este programa não é um programa para efetuar casamentos, eu vou me desculpar aqui com as pessoas que querem saber se o Dr. Deusdedit é casado, se ele é solteiro, se ele está disponível, mas eu aproveito os minutinhos. Deusdedit, você é casado, né? Sou, graças a Deus. É casado. Não está com aliança aí, não? Tô. Ele está com aliança. Vocês, mulheres, também são muito atrevidinhas às vezes, né? Querem saber do Deusdedit. Casado, está com uma grande aliança aí, e provavelmente a mulher dele está lá assistindo o programa e prestando atenção para ver se ele não dá o telefone dele no ar. Mas, Deusdedit, você fez muito sucesso aqui hoje com as casamenteiras do programa. Obrigado, obrigado. Bom, muito obrigado aqui pela honrosa presença da Simone Scaff, minha grande amiga. Dr. Gustavo Prudente, muito obrigado pela sua presença. Dr. Deusdedit, também muito obrigado, Dr. Deusdedit, pela sua presença. A Catiúcia Freitas, muito obrigado pela minha colega. Eu sou técnico, ela é enfermeira, mas fomos da mesma área, né? Já fui da sua área. Eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui e quero dizer que o programa está sempre à disposição para este tipo de iniciativa, porque eu quero dizer para você, telespectador, pense muito bem, se acontecer uma fatalidade com um familiar seu, que ninguém quer, mas pense que existem outras pessoas querendo viver. E que os telespectadores pensem muito nisso, porque essa possibilidade da doação, ela é uma coisa muito cristã, é uma das coisas mais frutíferas que uma pessoa pode fazer por alguém que já se foi. Porque este corpo aqui, isso não é absolutamente nada. E nós podemos salvar vidas com transplante. Faça isso, porque isso é bom para você, é bom para a alma da pessoa que faleceu, e isso faz com que a gente seja mais solidário na dor com nossos irmãos. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Opinião em debate. Oferecimento Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. Credijur, trabalha para oferecer sempre o melhor. Associe-se a Credijur e aproveite as vantagens. 3216-0102.